Mateus, no capítulo 11. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Eu gostaria de ler o versículo 28 do capítulo 11. É um convite do Senhor Jesus que ele fez no passado e que ainda hoje esse convite do Senhor Jesus continua sendo feito, sendo propagado, e nós agradecemos a Deus por esse privilégio aqui. Nosso irmão Genesi convidou para estarmos aqui na sua casa, na casa dele, da Toninha, para esta reunião, e nem todos que foram convidados vieram, isto é, o convite foi feito no grupo da igreja, alguns vieram, outros não. Então, os convites geralmente são assim, alguns são aceitáveis, outros não. Esse convite aqui é um convite aceitável, o convite para virmos aqui, o convite para desfrutarmos de um tempo aqui, na presença de Deus, primeiramente na presença dos irmãos. Então eu gostaria de ler o versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, as palavras do Senhor Jesus, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na outra versão, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras são do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele podia ver, na sua época, quando ele estava pregando, quando ele estava andando na terra, ele podia ver o cansaço que estava estampado no rosto das pessoas, não tanto no rosto físico, mas no rosto figurativo, no rosto da alma, no rosto, digamos assim, no rosto do espírito. Ele podia ver o cansaço naquelas pessoas, e ele sabia que aquele cansaço que estava provocando uma sobrecarga naquelas pessoas era porque eles tinham se afastado de Deus. Eles estavam longe de Deus, e então eles trouxeram sobre si mesmos o cansaço que o pecado havia provocado. O pecado, a desobediência, isto é, o afastamento de Deus, provocou um cansaço na alma da humanidade, de tal maneira que foi necessário que Deus tomasse uma providência para resolver esse problema que o pecado causou no ser humano, na alma das pessoas. E a única pessoa que podia resolver esse problema era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o Deus encarnado. E como Deus, ele sabia da necessidade de todas as pessoas. Deus é conhecedor de tudo. E como encarnado, ele podia então resolver esse problema. Então, não somente ele sabia do problema, mas como ele mesmo veio resolver. Deus nos enviou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, portanto, ele resolveu esse problema quando ele pagou o preço pelo nosso resgate. Quando ele foi à cruz do Calvário, ele deu ali a sua vida, ele pagou o preço que nós precisávamos para receber da parte de Deus o perdão, a vida eterna e a reconciliação. Mas em relação aos convites em si, durante a nossa vida nós recebemos muitos convites. Às vezes os jovens recebem convites dos seus colegas para saírem com eles, para dar uma volta, para, quem sabe, beber, quem sabe para fumar, quem sabe para jogar jogos ilícitos. E esses jovens recebem os convites dos seus colegas e eles vão ou eles não vão. Então, alguns convites são benéficos, outros são maléficos. Alguns convites que nós recebemos podem até ser úteis, mas outros são inúteis. Alguns convites que nós recebemos durante a nossa vida aqui, às vezes um convite para ir num aniversário de uma família, de alguém conhecido.
e ali depois nós temos um tempo de conversação, talvez um tempo em que também se distribui alimentos. É um convite louvável, é um convite a ser aceito na medida do possível. Mas existem convites que nós não devemos aceitá-los. Existem convites para levar-nos para o buraco, para baixo. E a Bíblia diz no Salmo 1 que o homem que não anda segundo o conselho ou os convites dos ímpios é feliz. Então existem convites felizes ou convites infelizes. Convites para nos ajudar ou convites para nos prejudicar. Cabe a nós receber ou recusar, aceitar ou não querer aceitá-lo. E esse convite que o Senhor Jesus Cristo faz aqui é um convite que tem sido aceito, mas também tem sido recusado. Ao longo dos anos, ao longo das eras, ao longo do tempo, muitas pessoas têm ouvido o convite do Senhor Jesus Cristo e têm aceito esse convite. Mas grande parte da sociedade, grande parte das pessoas tem recusado esse convite do Senhor Jesus e tem sofrido as consequências da recusa. Tem sofrido as consequências de não aceitar esse convite. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo não convida pessoas selecionadas. Há muitas pessoas que pensam que a salvação da alma é só para algumas pessoas que têm qualidades, ou para algumas pessoas que conseguem fazer alguma coisa para impressionar a Deus. E elas dizem assim: eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho recursos, eu não sou suficiente, então esse convite não me atinge. Mas eu vou ler o versículo de novo para que nós entendamos melhor. Ele disse assim: vinde a mim todos, todos. Então esse convite é para todas as pessoas. Esse convite é para toda a humanidade. Esse convite é para todos os homens. Esse convite é para todas as mulheres. Esse convite é para todos os jovens, os rapazes, as moças. Esse convite é para a humanidade inteira. Ele diz: vinde a mim todos, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Então o Senhor Jesus Cristo, além dele fazer o convite, ele determina quem deve vir. Ele disse: todos que estáis cansados, todos os que estáis oprimidos, todos os que estáis sofrendo a opressão do pecado. Então, não há ninguém que esteja fora do alcance desse convite. Esse convite, ele abrange a humanidade inteira. Esse convite do Senhor Jesus, ele atinge, ele alcança todas as pessoas, a menos que as pessoas não queiram recebê-lo, a menos que as pessoas não queiram dar ouvido ao seu maravilhoso convite. E, portanto, muitas pessoas continuam na sobrecarga do pecado, no sofrimento, nas decepções da vida, porque ainda não receberam pela fé o convite do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que neste mundo há muitos caminhos que os homens passam por ele e que parece direito. Por exemplo, Provérbios capítulo 14, versículo 12 está escrito: há caminhos, existem caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, ele fala do caminho estreito, ele fala do caminho largo, ele fala da porta estreita e da porta larga. Então ele fala de dois caminhos. E ele diz que o caminho estreito conduz para a vida, mas o caminho largo conduz para o inferno, para a perdição. E ele diz que são muitos os que entram pelo caminho da perdição. São muitos os que entram pelo caminho largo. E são poucos os que se acertam com o caminho estreito. Então, existem esses dois caminhos. E a humanidade, ela está envolvida em um desses dois caminhos. Antes de nós conhecermos a Cristo Jesus, nós andávamos pelo nosso próprio caminho. Lá em Isaías 53, nós lemos que nós andávamos desgarrados pelo nosso próprio caminho, o caminho da perdição.
E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele fala que nós andávamos nos caminhos deste mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e nós éramos filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo está falando para as pessoas sobre um tempo em que ele vivia, e todos os demais, todos os efésios, viviam no caminho do mundo, no caminho da carne, no caminho do inimigo das nossas almas. E depois ele fala do recurso que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus, que é a vida eterna em Cristo Jesus pela fé. Então esse convite do Senhor Jesus Cristo, ele tem sido aceito, ele tem sido recebido, mas também ele tem sido recusado, ele tem sido desprezado. E é muito triste para o próprio coração de Deus ver a humanidade andando sobrecarregada pelo pecado. Ver a humanidade andando oprimida pelo sofrimento que o pecado trouxe às suas almas. Deus não quer que ninguém se perca, está escrito na sua palavra. Deus não quer que o homem morra nos seus caminhos de desobediência. Está lá escrito no livro de Ezequiel. E o apóstolo Paulo diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E para tanto precisam atender a esse convite do Senhor Jesus que diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que ele convida para vir a ele, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não faz um convite para que a humanidade vá em algum lugar, mas em alguma pessoa, e essa pessoa é ele. É ele que pode dar alívio. É ele que pode dar o perdão. É ele que é o Deus encarnado, aquele que veio lá dos altos céus, aquele que foi até a cruz, aquele que deu a sua vida, aquele que derramou o seu sangue, aquele que quis fazer a vontade de Deus para pagar pela desobediência da humanidade. Ele, o Senhor Jesus Cristo, ele que fez isso. Ele que foi até a cruz. Ele que foi pregado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. E foi ali que um daqueles malfeitores, um daqueles ladrões, creu nele naquela tarde, confiou nele para a sua salvação, foi perdoado, recebeu a vida eterna, recebeu a promessa de ir para o paraíso com ele, naquele mesmo dia, naquela mesma tarde. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é o mesmo que um dia convidou-me para atender o seu convite. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo que convidou meu pai, que convidou a minha mãe um dia, para que o meu pai e a minha mãe pudessem ter o alívio da sobrecarga do pecado na sua alma. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo que ainda hoje está aqui, através da sua palavra, nos convidando para olhar para ele, receber o seu convite, atender ao seu pedido, confiar na sua pessoa, confessar os nossos pecados e crer nele para recebermos a vida eterna, a segurança eterna. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E ele disse: eu vos aliviarei. Que convite precioso. Eu vos aliviarei. Então, há uma necessidade muito grande de alívio na vida das pessoas. Sejam elas pobres ou ricas. Sejam elas cultas ou não. Sejam adultos ou crianças. Homem ou mulher. O convite é para todos. Para todos virem a ele, o Senhor Jesus Cristo. Porque é ele que vem dos altos céus para pagar o preço pelo nosso resgate. É ele que promete alívio. É ele que alivia. É ele que tira o cansaço interno. O cansaço que às vezes ele não é visto a olhos nus, mas ele existe no íntimo, na alma, guardado no íntimo do ser humano. Esse cansaço existe. Nós vemos todos os dias os acontecimentos mais absurdos. A criminalidade, a desobediência a Deus e às leis, as transgressões, as múltiplas manifestações da pecaminosidade existem escancarado no mundo inteiro. Gente
homens e mulheres cometendo as mais bárbaras atitudes contra o próprio ser humano, contra Deus, contra adultos e crianças, porque o pecado provocou esse cansaço, essa sobrecarga, esse descontrole geral. Somente Deus pode resolver esse problema, e Ele resolveu enviando o Senhor Jesus Cristo. Mas cabe a cada pessoa receber esse convite pela fé. Eu vou a esse Senhor. Eu vou ao Senhor Jesus, já que Ele está convidando para dar alívio. Eu sei que Ele pode aliviar, porque Ele tem aliviado aos que têm ido a Ele. Então Ele pode também aliviar-me, a mim. Então, aqui tem um grupo de pessoas que foram aliviadas pelo Senhor Jesus Cristo um dia. Nós não nascemos nessa condição, mas nós somos alcançados pela graça. E nós recebemos o perdão dos nossos pecados pela fé no Senhor Jesus Cristo, atendendo ao seu convite. E o convite dele continua sendo anunciado ao mundo inteiro. Então é necessário que cada pessoa receba pela fé o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, para receber esse alívio que a alma tanto carece, para receber o perdão, para ter a certeza da vida eterna, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Que essas palavras possam alcançar o coração de cada um de nós. Amém. Amém. Podemos cantar o hino de número 9? O hino de número 9.